Pessoal, boa noite. Então, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar então com uma oração. Pastor, vai ao Senhor. Senhor Pai Santo, varia, Senhor, essa ciência aos nossos corações. Amém. A mãe queria, né? A mãe estava no vapor, né, da oração aí. Se eu variar isso aí, tá ótimo. Só um sapatinho e parou. Eu tô aqui esperando a oração. É por isso que o bom é orar depois do alimento, né? Porque orar antes, geralmente você desce mais rápido do céu, né? Depois que você come, não, aí você vai, sobe descansado, Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoe esse alimento que eu tô comendo minha aguenta. Amém. Mas é isso aí, né? Oração é oração, né? Basta uma palavra. Oração. Pessoal, nós vamos continuar então o nosso conteúdo. Eu espero que hoje, né, eu termine essa disciplina que é a exagose judaica, que é a introdução, né, ou a história do cânon judaico, para que na próxima aula nós já iniciemos, né, direto no hebraico, que o povo já está assim agoniado, né? Quando é que, né? Quando é que eu quero ver as letras ali e já começar a falar glória a Deus, misericórdia, né? Coisas do gênero. Muito bem, então eu tenho aqui os 3 passos mais importantes do processo de canonização. Nós estamos falando de canonização, é o processo onde as escrituras se tornaram notórias e reconhecidamente escritura sagrada. Eu disse na aula passada que muitas vezes uma escritura ela é sagrada, mas pode não ser canônica, né? Como no caso de algumas religiões asiáticas e religiões orientais, onde eles têm aquelas escrituras para eles como sendo sagradas, porém escritura canônica, né? Como reconhecidamente inspiradas por Deus, somente as escrituras hebraicas, né? Ou de origem hebraica, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, de escrituras sagradas. Então, em gregos, nós chamamos de teopneustos. Teopneustos é a nossa crença de que as escrituras foram totalmente, em toda a sua completude, elas foram inspiradas. Teo, Deus, pneustos seria a palavra, né, para o sopro, para o vento, porque inspiração, o que é inspirar? Quando eu puxo o ar, eu inspiro, né? Quando eu solto, eu expiro. Então, a inspiração era o fato de que eles tinham como definição as escrituras inspiradas por Deus, como se Deus tivesse soprado, né, no ouvido dos escritores as suas escrituras, e eles foram escrevendo aquilo que Deus ia soprando. Então, esse termo é um termo técnico, né, dentro da teologia, é a doutrina, né, a forma como nós cremos que é a inspiração total ou completa das Escrituras, e não somente parcial, uma parte das Escrituras, que há quem pense que as Escrituras foram inspiradas somente uma parte das Escrituras, né? Outros pensam que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Há aqueles que falam que a Bíblia é uma porção da palavra de Deus, né? Não é toda a palavra, mas nós cremos que toda a Bíblia ela é inspirada. Em hebraico é Hatzalah, né? Que é justamente a inspiração por Deus, ou a revelação, né? Esse processo de revelação. Hatzalah em hebraico, né? Inspiração, revelação, é a mesma palavra, né, para a definição grega. Então foi Deus quem deu o primeiro passo no processo de canonização, quando de início inspirou o texto. Assim, a razão mais fundamental porque existem 24 livros, né, no Antigo Testamento. Hebreu, digo 24, porque as escrituras hebraicas contêm 24. O nosso cânon convencional são 39, né? Mas, embora sejam os mesmos livros, porém são 24. E aí nós vamos saber o porquê que as escrituras hebraicas contêm 24 livros e no nosso cânon do Antigo Testamento tem 39, sendo que são os mesmos livros, né? Então, esse número exato é que foram inspirados por Deus.
é evidente que o povo de Deus não teria como reconhecer a autoridade divina num livro se ele não fosse revestido, né? Ou se ele não tivesse nenhum revestimento de autoridade. Então, o Antigo Testamento está repleto de afirmações que nos mostram a inspiração plena, né, ou total da palavra. O próprio testemunho dos profetas, que foram usados por Deus, nos leva a crer assim. Movidos pelo Espírito Santo, eles diziam: o Senhor disse a Moisés. Desculpa, esse é um sinal de que as Escrituras foram inspiradas. Visão de Isaías, né? Assim veio a mim a palavra do Senhor, né? Jeremias 1,4. A Daniel, Deus apareceu em sonho e visões, Daniel 7,1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, né? Joel 1. E assim tantos outros textos do Antigo Testamento. Então, assim diz o Senhor, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, isso são marcas de evidência de que as Escrituras, elas vieram, né, de fora para dentro. Elas foram inspiradas. Deus foi quem falou, né? Então, houve por parte disso, por parte dessas evidências e de tantas outras, né, mas dessas em maior apreço, houve um reconhecimento por parte do povo de Deus que essas Escrituras eram Escrituras inspiradas por Deus, né? Uma vez que Deus houvesse autorizado e autenticado um documento, os homens de Deus o reconheciam. Esse reconhecimento ocorria de imediato por parte da comunidade a que o documento fora destinado originalmente. A partir do momento que o livro fosse copiado e circulado com credenciais da comunidade de crentes, passava a pertencer ao cânon. Então essas Escrituras, elas ficaram, né, foram passadas tanto a tradição oral como a tradição escrita, foi passando, né, essas informações, essas escrituras, né, de pessoa para pessoa, que nós chamamos de Massorá em hebraico, a tradição oral, né, aquilo que é passado de pai para filho, e aí foi havendo uma preservação e uma coleção dessas escrituras. Então, houve uma coleção e preservação pelo povo de Deus. O povo de Deus entesourava a palavra de Deus. Os escritos de Moisés eram preservados na arca, Deuteronômio 31, 26. As palavras de Samuel foram colocadas num livro, né? E o pôs perante o Senhor, 1 Samuel 10, 25. A lei de Moisés foi preservada no templo, né? Nos dias de Josias, 2 Reis 23, 24. Daniel tinha uma coleção dos livros nos quais encontravam a lei de Moisés e os profetas, né? Já aqui, já uma marca, já os primeiros sinais desse cânon tripartido hebraico. Ainda não havia os escritos, né, o Ketuvim. Então, por isso que Daniel tinha, né, guardado a lei e os profetas. Os escritos Ketuvim, que foi a terceira parte do cânon, ainda não tinha sido produzido nessa época. Por isso que só tem 2. E aí nós vamos ver nos slides mais à frente que o Tanar judaico, o Antigo Testamento judaico, nós chamamos de cânon tripartido, porque ele é dividido em 3 partes. Né? E aí nós vamos ver quais são essas partes que o próprio Jesus, inclusive, fez menção a esse cânon tripartido. Né? Daniel 9, 2 e 6. Esdras possuía cópias da lei de Moisés e dos profetas. Também o cânon Esdras foi o responsável pelo fechamento do cânon no ano 445 a.C. Então o cânon se fecha em Esdras, com os 2 últimos escritores, que foi Neemias e Malaquias. Eles escreveram na época da reconstrução de Jerusalém, da restauração, né, de Jerusalém, e aí então fecha-se o cânon do Antigo Testamento, fecha-se o cânon judaico. Esdras possuía essas cópias, né? Os crentes do Novo Testamento possuíam todas as escrituras do Antigo Testamento, né? 2 Timóteo 3,16. Né? Tanto a lei como os profetas, Mateus 5,17, uma das grandes provas da inspiração divina das Escrituras nos é apresentada por Jesus. Ele mesmo testificou da palavra dizendo, está escrito, né, ou está escrita, Mateus 4,4. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei, Mateus 5,18. Né? Inclusive, essa questão aqui, nós estamos falando de 2 línguas. Uma das formas, né, de testificar que Deus utilizou a língua grega também para a propagação do Evangelho está nesse texto. Porque nós temos aqui o J, né, que foi traduzido por J, né, mas nós temos traduções que trazem um I, traz um Y,
né? E aqui nós estamos falando, e o tio, nós estamos falando de letra grega, né? Deixa eu pegar aqui meu pincel. Porque nós temos pontuações gregas ou acentuações gregas, né? Nós temos uma acentuação grega que é chamada espírito forte, né? Os espíritos gregos não é espírito, alma penada não, né? Espírito é um acento grego, nós temos o espírito, um espírito brando, né? E nós temos aqui eu estou fazendo grandão, mas isso é bem pequenininho, né? Em cima das letras gregas. Aqui eu tenho um espírito forte, né? Então essa espécie de tio, né, foi traduzido para nós como tio, mas está falando a ideia do texto, que o texto quer dizer realmente é que nada será tirado do texto, né? Todo o texto ele tem o seu valor. Então tanto a menor letra hebraica, que é o Yud, como um acento grego, né? Nada passará ou será tirado das escrituras. Então eu tenho nem um J ou um tio, se eu me tirar da lei. A escritura não pode ser anulada, João 10,35, e colocou o selo no Novo Testamento quando afirmou que o Espírito Santo, em seu nome, estaria ensinando todas as coisas, né? João 14,26. O apóstolo Paulo confirmou a inspiração da Bíblia quando afirma em 1 Coríntios 14,37, que o que ele escreveu são mandamentos do Senhor. Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho. Então o cânon surgiu a partir do processo da revelação progressiva de Deus, né? Por que progressiva? Porque a Bíblia levou, né, em média 1.100 anos para ser concluída, né? Então foi um processo revelatório ou de revelação progressiva, né? Deus foi se fazendo conhecer ao longo da história. E o escritor aos Hebreus fala isso no capítulo 1, no verso 1. Ele diz: outrora o Pai, né, nosso Pai, Deus falou por intermédio dos seus santos profetas e etc., por meio das coisas criadas e tal. Hoje nos fala, né, ou nos falou por meio do Filho, né? Então a coleção mais antiga das palavras de Deus eram os 10 mandamentos, ou as escrituras hebraicas. Após isso, foi ampliada para os 5 primeiros livros, que é uma palavra grega, Pentateuco, né? Então, essas palavras que nós temos nas nossas versões bíblicas são palavras gregas. Gênesis é grego, Êxodo é grego, Números é grego, né? Deuteronômio é grego, Pentateuco é grego, dada a nossa herança da Septuaginta, né? A primeira versão das Escrituras numa outra língua, fora da língua original hebraica, a primeira versão foi para a língua grega, né, onde foi traduzido, né, o Antigo Testamento, na versão que nós conhecemos como versão dos 70. Após isso, né, depois teve Jerônimo que traduziu, né, para a Vulgata Latina, né, traduziu do grego para o latim, dada uma versão chamada Vulgata Latina, que vulgus em latim significa comum, né, do popular, do povão, né, a língua da massa. Então traduziu num latim popular. Inclusive, né, como diz, trazendo aqui um adendo, um pouquinho de conhecimento, é por isso que nós temos, dado a Vulgata Latina, que nós temos um nome muito conhecido, né? Por conta da Vulgata Latina, né? Tem quem pensa que Lúcifer se incorpora, né, em alguém, que Lúcifer está aí, né? E as pessoas, né, lá Lúcifer, sai para lá Lúcifer, eu te repreendo Lúcifer, tá? Eu acho que eu falei sobre isso na primeira aula, não foi? Não falei sobre isso, não. Por quê? Porque esse ser, ele não existe mais na pessoa que nós dizemos ou falamos que ele existe, né? Porque, na verdade, quando eu pego esse nome, porque o nome Lúcifer, ele vem de Lux. Lux, já viu que sabonete Lux? Uhum. Lux é luz, né? Assim como Lúcio, Lúcia, Lúcius, né? E etc., né? Para nós do português. Mas ferre, que significa fazer, portar, carregar, conter, produzir, né? Gerar e etc., né?
Então, lux mais ferre, que seria aquele que é portador de luz, né? Aquele que contém luz. Então, isso veio de uma tradução do grego, que veio da tradução hebraica. Aquele título de Isaías 14, como caíste do céu, ó brilhante estrela da manhã. Então, brilhante estrela da manhã, ou estrela da alva, em hebraico, é Heilel ben Shahar. Heilel ben Shahar é o filho da alva, estrela brilhante e etc. Então, no original hebraico está escrito assim. Quando saiu do hebraico para o grego, foi como Reósforos. Reósforos foi para a Septuaginta. E aí da Septuaginta foi para o latim como Lúcifer, brilhante estrela da manhã, o filho da alva e etc. Porém, nós entramos em uma questão, porque quando este ser que nós chamamos de Satanás estava no céu, né, no seu ambiente, no seu habitat, tudo que ele tinha, nada era dele, tudo que ele tinha era de Deus. Até a luz que ele portava era de Deus. Portanto, quando ele perde esse posto, esse título e etc., ele agora se liga a tudo aquilo que é de trevas, a tudo aquilo que é ruim. Ele se torna, então, Shatan, em hebraico. Ele se torna Satanás, que veio para nós, Satanás, né? Que é opositor, adversário. E esse adversário, essa palavra Shatan em hebraico, significa adversário, seja um adversário, um soldado, um exército, qualquer tipo de oposição. Né? Então, o adversário, o eternamente opositor, se torna Satanás. E ele não mais contém luz. Ele não tem mais luz. Ele tinha quando estava com Deus. Então, este ser, Lúcifer, na verdade, que foi traduzido por Heilel ben Shahar, Reósforos, Reós, luz, né? Manhã, luz, dia, em grego, foros é portar, carregar, né? No grego. Né? Reósforos, foi traduzido para o grego, que veio para o latim como Lúcifer. E aí então as pessoas, Lúcifer está aqui, Lúcifer não Estava. Não é mais. Né? Aí veio, né, do grego como diabolos, né? Daimonion, né? Diabolos, dia na direção de, balo significa lançar, né? Então, diabolos, aquele que lança algo, aquele que acusa, né? Aquele que ataca, aquele que faz acusações, né? Diabolo. Né? Daimônio, né? Que foi traduzido para nós como demônio, né? Seria o dos místicos lá da mística grega, né? Daqueles bichinhos lá, os duendes da floresta e coisas dos gêneros. Né? Os daimônios eram uma classe de subdeuses, né? Ou de espíritos que menos inteligentes e que, né, eram tidos como espíritos perturbadores, né? E veio para nós como daimônio. Né? Mas a moral da história é que Lúcifer ele não é mais Lúcifer. Se hoje nós fôssemos colocar alguém nessa posição, né, não pasmem os amados, mas esse título pertenceria ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a brilhante estrela da manhã. Né? Pedro diz isso, né? Em Apocalipse, ele está dizendo. Tá? Ok? Isso só um adendo. Shed. Isso aqui um dia deu uma polêmica. Porque Shed é demônio em hebraico, né? Aí o cara quer dizer que o Russell Shedd é... Não, pelo amor de Deus, não liga, não tem nada, né? É porque a pronúncia, né? A palavra demônio em hebraico é Shed. Né? Isso é pronúncia, é o som da palavra. É igual falar xixi, né? Xixi em português é urina. Né? Xixi é cesto em hebraico. Né? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Não, aí já outra questão das classes de anjos, aí vem com relação à questão da primeira esposa de Adão, né, que a primeira esposa de Adão não foi Eva, né? Entendeu? Hã? Você me olhou e ficou olhando. Tem uma tradição, a tradição judaica. Quem comprou aquele CD meu, pesquise sobre Lilith, a mãe de todos os demônios. Tá? Isso aqui foi a primeira, eu estou dizendo por minha conta, tá? Isso não está, né, lá. Foi a primeira revolução feminista, a primeira revolução feminina aconteceu antes de todas as coisas ainda, né, serem como são. Por quê? Porque Deus criou Adão, segundo a tradição, isso não estou dizendo que eu creio assim, tá? Isso é tradição judaica, nós temos aí contos judaicos, né, que muitos dizem que podem ser um mito, né, lendas judaicas e tal, mas são midrashes judaicos, né, que Deus fez Adão e deu a ele a primeira esposa, que foi Lilith. Lilith vem de Laila, em hebraico, que significa noite, né? Então Lilith, ela se recusou, de acordo com a tradição, ela se recusou a ter relação sexual com Adão por baixo. Ela queria ficar por cima, né? Não se envergonhem, né, por isso. Mas, né, e Adão não aceitou. Né, não aceitava porque ele tinha a ideia de que ela estaria dominando. Né? E aí então, por conta dessa questão dela não querer se submeter a ficar, né, por baixo, ela se revolta e aí ela sai do Éden, né? Deus manda 2 anjos atrás dela, inclusive um com esse nome, né? Manda 2 anjos atrás dela para buscar ela e tal, e ela não aceita, não quer vir, e a partir de então ela recebe, né, uma maldição e torna-se a mãe de todos os demônios, a perturbadora da noite, a que perturba as mulheres grávidas, que persegue as crianças e coisa do gênero dentro da tradição judaica. Tá? Mas podem ler sobre ela. Aí quando Deus faz Eva, aí Adão olha para a varoa e diz, essa agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. É o texto. Pois é, mas o texto... Bem, não foi isso que eu quis dizer. Né? E aí o texto, né, eles alegam que alguns textos foram tirados. E esse texto é uma das evidências. Quando Adão recebe Eva, ele é quem diz, né? Essa, afinal de contas, agora é. Né? Ele chamasse a varoa porque do varão foi tirada. Né? Então, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Não precisa ensinar a outra, não. Né? Sim? Um pouquinho atrás, porque eu fiquei meio em dúvida, mas isso é uma dúvida que também já guarda há algum tempo, com relação à inspiração. Sim. O senhor está colocando aí, a palavra é toda inspirada por Deus. Sim. E há uma diferença, porque o senhor falou assim, tem alguns que acreditam que a Bíblia não é toda a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Certo? A inspiração está relacionada a essa questão de poder ou ser? Sim. Sim, porque nós temos correntes doutrinárias que pregam justamente que seria a inspiração parcial. Creem na inspiração, que a palavra de Deus foi inspirada, porém não todas. Não toda a palavra. Alguns textos, ou poucos textos, foram inspirados. Eu fico pensando também, por exemplo, a questão do adultério de Davi. Deus inspirou Davi enquanto palavra, não enquanto ato, mas enquanto palavra. Deus não inspirou Davi, né? Deus inspirou alguém para escrever. Né? Para reescrever, pois tanto é que tudo é relatado nas Escrituras. Né? As Escrituras, ela não tem essa questão de deixar preteridos. Né? Ela simplesmente aborda todos os assuntos. Né? Se você perguntar, né, a Bíblia tem mentira? Né? Tem. Mas não que a Bíblia é mentirosa, mas a Bíblia ela fala sobre a mentira. Nós temos relatos na Bíblia, né, de questões de pessoas que mentiram em determinado momento com relação a algumas questões, inclusive ética. Né? Nós temos o caso lá, do Egito, quando o faraó manda matar todas as crianças, né, por conta da preocupação que ele tinha em o povo de Israel se tornar uma grande nação, né, virar uma hegemonia, tomar o governo e criar uma insurreição dentro do Egito. Então ele dá uma ordem para matar todas as crianças hebreias. Nós estamos ali diante de um conflito ético.
né, onde a parteira, uma das parteiras hebreias, né, ou ela obedecia, né, e matava, ou em detrimento de um mal maior, se omitia daquela ordem que foi dada. E isso é uma questão ética, assim como nós temos hoje várias questões éticas dentro da palavra, né, que nós podemos fazer análise teológica, como não. Nós temos muitas formas de ver o mundo. Né? Então, igual eu digo, gente, não se apaixone por teoria. Quando você se apaixona por uma teoria, a tendência é você olhar com um olho só. E nós temos muitas formas de expressar e de ver as realidades, né? Do âmbito da ciência, da epistemologia, da parte teológica, da parte da medicina, da parte sociológica, da parte antropológica, ou seja, então cada grupo de formação ou grupo de conhecimento, ele tem uma sensibilidade de se fazer uma análise de determinado fenômeno ou fato. Se eu trouxer um arquiteto aqui dentro da sala, o senhor Camargo perguntar para mim, faz uma análise dessa sala. Aí eu vou dizer, uma sala pintada de branco, né, com luz, com lâmpadas e tal. Se trouxer um arquiteto, um engenheiro, o cara vai fazer uma análise completamente diferente da minha. Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade maior, porque ele estudou para isso. Né? Então nós não podemos simplesmente nos fechar no nosso mundo e achar que as coisas são somente da forma como eu quero que elas sejam, ou somente são a única forma de ver a forma que eu vejo. E não é assim. Nós temos muitos pastores, muitos líderes dessa forma. Ele acha que as coisas, o mundo é do jeito que ele pinta. Né? Então, da forma como ele vê, o mundo é assim. Não. Quando o Supremo Tribunal Federal fez, né, aquela análise sobre a questão homoafetiva, né, que causou uma revolta no povo evangélico, aquela briga, não sei o que e tal, eu falei, gente, aqueles 11 ministros, eles não estão lá para fazer análise teológica, eles não estão lá para abrir a Bíblia Sagrada e julgar diante da Bíblia, eles estão lá para fazer uma análise no âmbito do direito, eles estudaram para isso. Entendeu? O cara não vai abrir a Bíblia lá e... Agora, se você perguntar, faz uma análise teológica desse fato, aí é outra situação. Né? Mas os 11 ministros estavam lá porque uma pessoa que é cidadão brasileiro, amparado por lei, né, com todos os direitos e deveres, o cara vivia com outro homem, isso é problema dele, entendeu? E ele achou que ele deveria deixar a herança dele para o amor da vida dele, olha. E ele entrou na justiça. Entendeu? Ele se sentiu no direito. E ele tem esse direito. A vida é dele, faz da vida dele o que ele quiser. E aí ele entrou na justiça, foi parar na última instância no Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal entendeu que ele tinha o direito, sim, de deixar aquilo que é dele para quem ele quiser. Entendeu? Oi? Pois é, tem gente que deixa até para cachorro, entendeu? O mesmo caso daquela cantora, a Cássia Eller. Né? Ela teve uma filha com um rapaz, depois foi viver com uma mulher, constituíram um patrimônio junto. Esse patrimônio é como uma sociedade de empresa, 2 irmãos, marido e mulher, é a mesma coisa. Entendeu? E ela construiu um patrimônio junto com a mulher, com a companheira dela, problema dela, né? Depois vai prestar conta com Deus ou não e tal. Então, ela achou de entrar na justiça. Aí, depois que ela morreu, o camarada entra na justiça querendo a guarda da filha. Sabe que ele queria a guarda da filha? É claro que não, ele queria era dinheiro. Entendeu? Né? E aí, então, ela já havia se cercado de todas as formas para que isso não acontecesse, que ela sabia que um dia, né, ela quis deixar para a mulher. E ela tem todo o direito disso. Então, o Supremo Tribunal entendeu, quando fez uma análise no âmbito do direito, eles entenderam que a pessoa tinha razão. Agora, se vocês pensarem, não, os meus, vamos fazer aqui uma análise do âmbito teológico. Aí é outra questão, né? É uma outra forma de se ver o mundo. Tá? Então as Escrituras, elas foram inspiradas, fazendo uma análise teológica, nós cremos que elas foram todo o texto totalmente, que significa inspiração plena, né? Inspiração plenária das Escrituras, né? Então, tem a verbal, tem a plenária, né? E por aí vai, são correntes de crença dentro da inspiração. Tá? Sim. Como é que você acredita que realmente, inclusive era uma pessoa que estava desviada de tudo, não só da igreja de Deus, também da igreja dos Deus, né? E aí, como é que você crê realmente que esses homens... Não, é certo que ela falou. Esses homens inspiraram esses homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus. Falei, minha querida, eu penso até que um número tão grande de homens chegaram tinha que ter um ser maior tirando esses quase 70 homens, então não tem como.
Foram 40 a 42. Ah, então é isso. Isso, 70 é na Septuaginta, que é a versão dos 70. Pois é, Mas mas sim. aí veja bem, como é que chegou-se a um consenso se não tivesse alguém maior, né, que influenciasse essas cabeças simultaneamente? A Bíblia só é a Bíblia, né? Agora você imagina, você está colocando, né, uma questão. Vamos dizer que nós pegássemos os melhores escritores do Brasil, inclusive aqueles que já morreram. Você pegasse aí Machado de Assis, Nelson Rodrigues, José Saramago e tantos outros, Brás Cubas e etc. E você colocasse, deixa eu tentar. Isso aqui é um mapa do Brasil, tá? Aí você pegasse e colocasse José Saramago, Brás Cubas, Machado de Assis, tal, Cora Colarinho, tal. Aí pedisse que cada um deles escrevessem alguma obra, escrevessem um texto, alguma coisa assim. Aí eles iam escrever, fechava eles lá dentro do quarto, sobre o mesmo assunto. Aí escreveu. Eu garanto para você que quando você juntasse essas obras, isso seria a maior miscelânea, seria uma coisa irreconhecível. Porque cada um com certeza faria alguma obra da sua mente ou da sua cabeça. E aí nós temos escritores de 40 a 42, né? Por que 40 a 42? Porque nós temos 2 livros que não têm certeza de quem os escreveu, que é o livro de Hebreus e o livro de Jó. Tá? Então, foram de 40 a 42. Se juntam, quando você pegou pessoas que viveram em épocas diferentes, contextos históricos e geográficos diferentes, que nunca se viram, não se conheceram, e quando juntou as Escrituras, deu este conjunto tão uniforme que é as Sagradas Escrituras. Isso só pode ser obra de Deus. Então, interativo, né? Porque a gente lê um livro e a gente pode ter palavras... Quem já se cansou de ler o Salmo 23? Né? Se você pega o Salmo 23 aqui no Brasil, você dá o Salmo 23 para o africano, para o japonês, para o colombiano, todos eles, quando se deparam com um texto, pensam e olham para aquele texto, acham que aquele texto foi escrito para eles. Né? Todos eles, qualquer pessoa que se depara com as Escrituras, ela tem essa sensação, parece que acabou de ser escrito. Você lê hoje e fala com você de uma forma, você lê amanhã, fala com você de outra completamente diferente, você lê no outro dia, fala com você de outra forma. Somente as Escrituras têm esse poder, essa capacidade de mudar pessoas, mudar países, mudar povos, né? Até influenciar dentro das suas relações pessoais e etc. Isso só pode ser proveniente de Deus. Né? Muda governos e por aí vai. Né? É a Escritura, coisa que não aconteceu com outros textos. Você está pensando que não existem outros textos sagrados do tempo das Escrituras? Nós temos textos hindus, nós temos textos sumérios, nós temos textos caldaicos, né? De relações de mitos, de deuses, né? Nós temos relatos do dilúvio em outras línguas e outros povos. Né? Nós temos vários tipos de relatos de outras culturas, etc. Mas nenhuma desses povos, dessas nações, tiveram o mesmo progresso ou a mesma notoriedade dos seus textos, assim como as Escrituras Sagradas, como a Bíblia Sagrada. Nenhum deles. Né? E é por isso que ela é o berço, que é por isso que ela existe até hoje. Né? Somente por obra e graça de Deus e do Espírito Santo. Né? Vamos então seguir. Espero ter, né, assim, de uma forma bem fraca, mas ter respondido sua pergunta. Não, mas é assim, irmã, eu não conheço nada não. Tem gente aí que sabe mais do que eu, altamente mais preparado. Né? Eu sou só um... Eu sou só um cooperador. Né? Prefiro pensar assim, né? Tem o ditado que diz que o elogio mata o homem, né? Mas a crítica faz ele crescer. Né? Eu penso dessa forma, né? O cânon do Antigo Testamento foi sendo formado gradativamente por um período de mais ou menos 1000 anos, né? Ou 1046 anos. Ou seja, de Moisés a Esdras. Foi o tempo da composição do Antigo Testamento, né? Ou do Tanar,
judaico. Moisés escreveu as primeiras linhas da Torá, né, que para nós é Pentateuco, né, por volta de 1491 antes de Cristo. Né? Esdras, ou Ezra, né, entrou em cena em 445 antes de Cristo. Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos escritores foram Neemias e Malaquias, porém, de acordo com os escritos históricos, foi ele que, na qualidade de escriba, né, e sacerdote, reuniu os rolos canônicos e fechou, né, ficando assim o cânon encerrado no seu tempo. Tá? A formação do cânon foi gradual, houve originalmente a transmissão oral, que nós chamamos de Massorá, né, hebraica, tá? Que é a tradição naquilo que é passado oralmente, né, como se vê em Jó 15, 18. Vamos ler esse texto aí de Jó? E a Mishnah? A Mishnah é uma tradução oral? A Mishnah seria uma parte do Talmud, porém é uma espécie de comentário, né? Nós vamos ver sobre ela aqui, né? Midrash seriam já assim, formas de interpretação, né? Inclusive assim, como se fossem lendas e coisas do gênero. Né? Podem ler? 18. O que os sábios anunciaram, o que ouviram de seus pais, e não ocultaram. Então, o que os sábios anunciaram, ouviram de seus pais, e não ocultaram. Né? Então, isso é como uma espécie de tradição oral. Né? Jó é tido como o livro mais antigo do cânon hebreu ou Bíblia Sagrada. Se a Bíblia fosse organizada numa ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia seria o livro de Jó, porque tem-se ideia que seja o mais antigo, né, dos livros da Bíblia Sagrada. Inclusive, quem tiver oportunidade, compre. A Bíblia só saiu na versão NVI, né, que é a nova versão internacional, a Bíblia em ordem cronológica, né, que é um trabalho fantástico, né? Para você compreender a história, né? A Bíblia em ordem cronológica, ou na ordem cronológica, né? Se bem que tem erro lá, né? Apocalipse 21 está todo na ordem trocada. Ele foi piorou um pouco. São coisas de Laurinha, né? Mas as coisas que... Mas, né, ou seja, é um trabalho que foi organizado de uma forma que você compreende, né, os fatos da forma ou na ordem que eles foram ocorrendo, né, foram acontecendo. Então, na época patriarcal, a revelação divina era transmitida escrita e oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina, séculos antes de Moisés, e a arqueologia tem provado isto, né? Inclusive tem encontrado inúmeras inscrições, placas, sinetes e documentos como provas documentais, né, desse acontecimento. Então a formação do cânon ela aconteceu assim, né? Houve originalmente a transmissão oral, como se vê em Jó 15, 18, né? Isso eu já falei. Tá? Moisés começou a escrever o Pentateuco por volta de 1491 a.C., né? Concluindo em 1451, né? Números 33, 2. Depois, Josué, 1443, foi o sucessor de Moisés, escreveu uma obra que colocou perante o Senhor. Depois, Samuel, né, o último juiz e também profeta do Senhor. Depois, Isaías, palavras do livros, Salmos, Jeremias, cuja chamada se deu em 626 a.C., né, registrou a revelação divina. E aí, então, o rei Josias, no tempo do rei Josias, né, Daniel, Zacarias, Esther, Esdras, né, Miqueias, Isaías, e aí a gente vê toda essa ordem, né, foi sendo feita, né, e passada, até que Filo, né, o escritor de Alexandria, né, 30 a.C., 50 depois de Cristo, a época que ele viveu, possuía todo o cânon do Antigo Testamento. Por quê? Porque já nessa data, já provavelmente o cânon do Antigo Testamento já havia sido fechado nessa ordem que nós temos nas Bíblias judaicas, né, nas Bíblias hebraicas, que é a ordem que eu vou passar a apresentar para vocês. Né? O Antigo Testamento, nos dias do Senhor, esse livro chamava-se Escrituras, com as suas 3 conhecidas divisões. Lei, profetas e Salmos está aqui, mas é lei, profetas e escritos. Né? Deixa eu adiantar aqui para a gente ver, para você ter uma ideia como foi
Isso aqui é o nosso cânon convencional, tá? Nas nossas Bíblias, né? Pentateuco, penta é 5, teuco é escritos, né? Os 5 escritos. O Brasil é penta, né? Venceu 5 vezes. Então, Pentateuco, né? Tá aí, Gênesis são 5 livros, que os gregos chamaram de Pentateuco, né? Mas os judeus chamam de Torá, ou lei, né? Aí, livros históricos e tal. Esse é o cânon que nós temos. Mas o cânon judaico é dessa forma. O cânon judaico nós temos Torá, que é lei, é composta pelos 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Todos esses nomes são nomes gregos, mas a gente vê que o cânon judaico é tripartido, ele é partido em 3. Então é Torá, Neviim, Ketuvim, ou seja, lei, profetas e escritos. E isso, o próprio Jesus, ele fez menção disso. Vamos ler Lucas 24, 27, se não me falha a memória. Sim. Alguém leia, por favor, Lucas 24, 27. Começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Nós vemos Lucas 20, ainda bem que eu não dei o endereço errado, né? Lucas 24, 27 está dizendo, então os 2 homens indo no caminho de Emaús, Jesus já havia ressuscitado, Jesus se coloca ao lado deles, eles, né, contando para Jesus o que tinha acontecido. E Jesus pergunta, mas como é que foi isso? Você tá, pai, você não está sabendo não, você estava isso, que mundo você está vivendo? Né? Que está todo mundo sabendo disso, só você que não sabe e tal, né? Desses últimos acontecimentos e tal, que o homem considerado profeta, blá, blá, blá. Aí Jesus começa a dar um estudo bíblico para eles. E aí o texto do 27 diz assim, leia para mim, varão, em voz alta, em voz de radialista, vai lá. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E começando por Moisés, por quê? Porque quem escreveu isso aqui foi Moisés. Você pode falar de quem for, meu irmão. Em Israel, no âmbito judaico das Escrituras. E aí, Daniel? Não, Daniel, rapaz, uma benção. E Moisés? Rapaz, Moisés. Moisés é o cara. Né? Moisés é Moisés. E acabou. Então, e começando por Moisés, e passando por todos os profetas, lhe explicava o que estavam nas Escrituras. Lucas 24, 44. Se eu não estiver enganado. A seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se importava o que tudo de mim está... Isso aí o Lucas está registrando que Jesus que falou. Ele está dando as últimas recomendações para os discípulos e está dizendo, olha, importava, né, que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que ele chamou os salmos? Porque Salmos é o primeiro livro do Ketuvim. Aí ele colocou os salmos como envolvendo toda... Lucas 24, 44. Né? Não, Lucas 24, 27. Agora Lucas 24, 44. É o mesmo livro. Então, ou seja, nós vemos aí que Jesus está fazendo referência, quando diz a palavra Escritura na Bíblia, não está se referindo ao Novo Testamento. Está se referindo às Escrituras judaicas. Né? Então nós vemos João, acho que é 5,39. Vê isso aí, João 5,39. O que diz sobre? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam. Então examinai as Escrituras. As Escrituras quais? Escrituras judaicas. Né? O cânon do Antigo Testamento. Paulo disse para Timóteo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, né,
para o ensino, para a demonstração, para redarguir e corrigir, tal. Toda a Escritura, ele está falando das Escrituras judaicas. Né? Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Né? Então, essas Escrituras estão falando das Escrituras judaicas, do cânon dividido, né? Do cânon tripartido. Então, ou seja, o cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C. Entre os judeus, o cânon tem 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24, 44. Né? Lei, Torá, né? Profetas, Neviim e escritos Ketuvim. Vamos ler aí Lucas 16, 31, que também é um texto interessante. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então está falando da parábola do rico e Lázaro, né? O camarada está lá, né, na dor, no sofrimento. Não, mas pede que um dos profetas vá lá e pregue lá para eles. Aí o texto está citando o cânon judaico. Se eles não ouviram Moisés e os profetas, olha a divisão do cânon, né? Se não ouviram Moisés e os profetas, né, está citando Bíblia. Né? Está citando Bíblia. Né? Tampouco vai crer se alguém for lá e etc. Então, a divisão dos livros no cânon hebraico é totalmente diferente da nossa. Consiste em 24 livros em vez dos nossos 39 do Antigo Testamento. Isso porque são considerados um só livro cada grupo dos seguintes. Os 2 de Samuel, Shemuel Aleph e Shemuel Beit, é um só livro. Né? Os 2 de Reis, Melachim Aleph e Melachim Beit, um só livro. Né? Os 2 de Crônicas, Divrei Hayamim Aleph e Divrei Hayamim Beit, um só livro. Os 2, Ezra e Nehemiah, Esdras e Neemias, também um só livro. Né? E os profetas menores, que para nós são 12, né? Shinei Assar, né? Para eles é um só livro. Então eu tenho todos os demais livros, dá um total de 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então o total da Bíblia judaica é 24 livros. Tá? O que para nós é 39. Pastor, mas tem alguma conexão histórica, não teológica, mas histórica entre esse e Neemias, que é consideração um livro, que até eu acho interessante assim, pegar os 2, primeiro Samuel e colocar um só e tal, mas me chamou a atenção. É porque nós estamos falando de contemporâneos, né? Eles viveram juntos. A história, quando você lê o livro de Esdras e você lê o livro de Neemias, um fala do outro. Porque eles viveram juntos. Um era copeiro do rei e o outro era escriba e sacerdote. Né? Porque, na verdade, graças, né, a Neemias, né, que teve a questão do retorno do povo a Israel, Neemias estava lá, né, junto do rei Artaxerxes e tal, aquela coisa toda. Né, e ganhou aí o direito, né, de retornar e eles se juntam para reconstruir Jerusalém, que havia sido, né, completamente devastada pelas invasões inimigas, né? E aí, em 445, eles conseguem esse feito. Israel tem tradições judaicas, inclusive, que pensam, né, que essa época de Esdras e Neemias seria uma época do cumprimento, né, do advento do Messias, é considerado como se fosse o segundo êxodo. Né? Esse momento de reconstrução de Israel, onde havia a glória do templo, né, tudo aquilo belíssimo, e os exércitos invadem e destroem tudo, acabam com tudo, né? E eles agora conseguem. Você lê o livro de Esdras mesmo, é um livro, Esdras é o livro dos recomeços, do recomeço, né? Ele está cheio de exemplos aonde pessoas que foram destruídas ou pessoas que estão completamente abatidas por conta de alguma adversidade e tal. Quando você lê esse livro é altamente inspirativo, né? Gera em você forças, etc. Né? Se você lê Neemias 8, 9, se não me falha a memória, ele fala, Senhor, adestra minhas mãos, fortalece os meus braços, né? Para que eu continue essa obra, né? A reconstrução dos muros, das portas de Jerusalém e etc. Né? Quando você lê Neemias 8, né? A glória que foi quando tudo estava, né, reconstruído, e ele leu,
né, o livro da lei perante o povo, a Bíblia diz que eles ficaram de manhã até a tarde, né, de pé, né, ouvindo ele sobre um púlpito, né, colocou um púlpito, abriu o livro da lei e leu para o povo, explicou, né, para o povo as Escrituras, e todo o povo, diz o texto, que todo o povo se prostrou no chão, com o rosto em terra, e chorou, adorou o Senhor, e tal. Coisa assim maravilhosa, né, muito inspirativa. Então, é considerado um só livro porque nós estamos falando de contemporâneos, né, de pessoas que viveram no mesmo tempo. Muito bem, então, chegamos ao Tanar, né? Há quem lê Tanaka, né? Mas não é Tanaka. Tanaka é nome de japonês, né? É Tanar, tá? Porque nós temos uma letra aqui nesse finalzinho aqui que é um harf final que tem som de R, né? Então é Tanar, não é Tanaka, coisa nenhuma. Um dia desse, inclusive, eu vi um camarada muito conhecido aqui em Brasília, não vou falar o nome do santo porque vocês conhecem, né? Ele dizendo que aí ele estava lá pregando, aí, né, aí Deus abençoou, não sei o que, a bênção em hebraico é beraca, né? Aí eu olhei e falei, ih, rapaz, dançou, né? Que não é beraca, o camarada que vê lá, porque vê transliterado em português, aí o cara lê do jeito que está escrito, né? Assim, não tem um conhecimento mais apurado da língua, né? É beraca, mas não é beraca, é brahá, né? É completamente diferente, né? Brachot seria as bênçãos, né? Porque está no plural feminino, é uma palavra feminina. Brachot. Né? Mas não tem nada de beraca, né? Igual a pessoa chama o Bar Baracá, né? Filho da bênção, Bar Baracá. A cerimônia, vamos fazer a cerimônia de Bar Baracá. Não é Bar Baracá, é Bar Brahá, né? Que é o nome correto em hebraico, né? Não tem nada de Bar Baracá. Shechina. Shechina. Mas é porque realmente, porque o harf final, né, que é essa letra aqui, ela tem som, quando está no final da palavra, ela tem som de R. E ela é transliterada em português pelo CK, que é a mesma letra que está ali naquele final, por CK. Só que a pessoa ela não entende, né? E aí ela acaba lendo o K, né? Como K, mas não é, o som é de R. Entendeu? Oi? Som de R, né? CH. CH em hebraico tem som de RR. Nós vamos aprender a ver isso, né? Não se lê. Por isso que as pessoas falam, né? Shekinah, né? Shekhinah. É cultural o som, né? A língua é sempre cultural. Inclusive, Shekhinah, né, não é nem bíblico, né, essa palavra, na verdade, né? E, a gente coloca, as pessoas colocam na igreja, né, o grupo Shekinah, o grupo de mulher Shekinah, salão Shekinah, salão de beleza Shekinah, e bota Shekinah em conjunto, e Shekinah em tudo quanto é lugar, né? Padaria Shekinah, então as pessoas, na verdade, não sabem, né? Derrama, né, a tua Shekinah, mas, na verdade, quando você vai ver, na verdade, esse texto, né, de Shahem, que significa habitar, né? Habitar, de habitação. E aí foi utilizado uma raiz parecida com Shekhinah, né? Parecida quando Deus habitou, e habitou o Senhor na tenda da congregação. Então o habitar, né? Shahem, né? Aí inclusive tem até rabinos que não têm assim, informação sobre a origem dessa palavra. Shekhinah no sentido da glória sobrenatural de Deus. Não se sabe, né, ao certo. Então o Tanar. O que é o Tanar? Tanar é o nome hebraico para Antigo Testamento. Tá? Se eu pegar todo o Antigo Testamento, que a gente conhece como Antigo Testamento, a gente chama em hebraico de Tanar, porque eles pegaram as primeiras letras de Torá, as primeiras letras de Neviim e as primeiras letras de Ketuvim. E aí fizeram um acrônimo, né? Um acrônimo, a junção, aí ficou Tanar. Então as primeiras letras de Torá, de Neviim e de Ketuvim. Então deu um acrônimo chamado Tanar. Formou outra palavra com o início dessas palavras. Tá?
da divisão do cânon tripartido. Então deu Tanar. Tanar é o Antigo Testamento. Agora, Antigo Testamento, se eu falar Antigo Testamento em hebraico, é Brit Hayeshanah. Né? Brit Hayeshanah. A gente fala Tanar porque nós estamos se referindo ao conjunto dos três, né? Que é o mesmo Antigo Testamento que nós temos em nossas mãos. Porém, claro, com a diferenciação, né? Deixa eu voltar aqui, porque nos nossos cânones convencionais, nossas Bíblias começam com Gênesis e terminam com Malachi, com Malaquias. Né? A Bíblia judaica não. O Antigo Testamento judaico termina com Gênesis, começa com Gênesis, perdão, e termina com Dirvei Hayamim, que é o livro de Crônicas, tá aqui embaixo, que cortou o slide, tá? E termina com Crônicas. Começa com Gênesis, termina com Crônicas. Para nós começa com Gênesis e termina com Malaquias. É até interessante que eu acho até assim, essa formação nossa, é uma formação que deu algo assim curioso. Quando você pega o último capítulo de Gênesis, a última frase de Gênesis é um homem dentro de um caixão. José. Um homem dentro de um caixão. Pode ler Gênesis aí, a última frase de Gênesis. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão do Egito. Pronto. Então termina com um homem dentro de um caixão. O primeiro livro da Bíblia. Aí você vai para o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, termina com a palavra maldição. Em algumas versões é maldição, outras tem alguma... Leia em Malaquias aí. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos de seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Terminou com maldição. Aí vem a nova aliança, né? Vem Jesus e diz que as coisas não são tão assim, ele pode restaurar tudo, né? Aí você pega o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, né? O primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, termina com um homem fora do caixão. Né? Jesus ressurreto. O livro de Mateus termina assim, ele dando ordens. Né? Aí você vai para Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, termina com a palavra bênção. Né? Interessante, né? Isso é só título de curiosidade. Termina com uma bênção, né? O que foi, Marcos? Como é que é? Tem rima até na vida. Então, ou seja, Tanar é justamente isso. Né? Então, Tanar é um acrônimo utilizado dentro do judaísmo para denominar seu conjunto principal de livros sagrados, sendo mais próximo do que se pode chamar de uma Bíblia judaica. O conteúdo do Tanar é equivalente ao Antigo Testamento, porém com outra divisão. A palavra é formada pelas sílabas iniciais das três porções que constituem a Sabia, a Torá, né, que também é chamada de Rumash, que é 5, né, os 5 livros, refere-se aos 5 livros conhecidos como Pentateuco, né, o mais importante dos livros do judaísmo, né, a Torá. Né. Nós temos Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. O Taná é às vezes chamado de Mikra, né, a divisão reflete, né, no acrônimo Taná, está atestada em documentos do período do Segundo Templo e na literatura rabínica. Durante aquele período, entretanto, o acrônimo Taná não era usado, sendo o termo apropriado para aquela época era Mikra, né, porque Mikra é leitura. Né. Então esse texto, né, ou esse uso desse termo continua sendo utilizado até hoje. Tá? Então, Taná, Antigo Testamento. Aqui nós já falamos. Muito bem. Nós vamos ver, então, a divisão de cada um. É um cânon tripartido. Torá, Neviim, Ketuvim. Então, nós vamos começar com a Torá. Né? Torá, em hebraico, significa instrução, o apontamento. Né? Dar uma direção, mostrar um caminho. Esse seria o significado da palavra ao pé da letra. Ganhou o apelido, ou o epíteto, né, de lei.
Tá? Por quê? Porque ela ensina, né? Ela prepara, ela aponta, ela mostra, né, o caminho. Então ganhou o nome de lei. É o nome dado aos 5 primeiros livros do Tanar, né? O Tanar, o Antigo Testamento. Também chamada de Hamishá, Humishei Torá, os 5 ou as 5 partes da Torá, né? O que constitui o texto central do judaísmo. Aí tá algumas coisinhas falando sobre a Torá. Uma criança, né, aos 12 anos, ela faz uma aliá, né, que é a sua subida à Torá, né, que passa pelo o ritual do Bar Mitzvah, né, que é filho do Bar Mitzvah, filho do mandamento. Né. Tudo que é Bar é filho. Né. Na verdade, o Bar ele é aramaico. Né. Eu tenho Bar Jonas, Simão Bar Jonas. Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Eu tenho Bartimeu, né, Bartimeu, filho de Talmai. Eu tenho Barrabás, né? Barrabás, filho de um rabino. Né? E por aí vai. Tá? E Ben, em hebraico, Ben também é filho. Eu tenho Ben-Hadad, filho do deus Hadad, né? Que era um deus babilônico. Né? Eu tenho Benjamim. Quando Jesus vai para Jerusalém na infância dele, e ali ele foi fazer o bar mitzvah dele? Isso. Foi... Quando Jesus, nós temos o relato lá de Lucas 2, a partir do 42, a partir do 44, se não me falha a memória, desce, né, de acordo com o costume da festa, desce Maria, José, né, a família, né, muitos chamam a Sagrada Família, né, aí desce Maria, José, Jesus e toda aquela caravana, né, desce para Jerusalém para a festa, né. E aí Jesus está com 12 anos, Jesus iria fazer a sua iniciação. É por isso que ele é encontrado depois no templo. Né? E aí eles voltam, né? Isso dá uma mensagem maravilhosa, esse texto, né? Uma pregação e tanto. E aí depois, então, eles voltam para... Eles andam 3 dias, aí percebem que esqueceram, né? Esqueceram de mim um. Né? Esqueceram Jesus. Né? Aí volta, né? Volta para buscar Jesus, e acha Jesus lá no templo. Jesus estava aprendendo. Tá? Muitos dizem que ele estava ensinando. Ele não estava ensinando, ele estava aprendendo. Só que eles se maravilhavam com as respostas de Jesus. Tá? Mas ele estava aprendendo com os mestres, né, da lei e etc. Né? Ele estava ali cumprindo o seu Bar Mitzvah, ele com 12 anos. E aqui eu dou outra lição também, com relação à questão da Maria. Nós vemos que Jesus, com 12 anos de idade, desce José, Maria e Jesus. Jesus com 12 anos, hein? Eles vão para Jerusalém. Porque a igreja romana diz que Maria continuou virgem, né? Depois, né, do casamento e tal. Esse texto quebra isso. Você já pensou, meu? Jesus com 12 anos, o cara 12 anos olhando para a cara da mulher? Ah, pelo amor de Deus. Vai falar para outro. Né? Para mim, não. Isso é conversa para boi dormir, eu não sou boi. 12 anos, só beijinho e abraço. Falar sobre que muito do Novo Testamento, do que Jesus falava, era de outros rabinos da época. Muitas das palavras, tem alguns estudos que eu andei lendo, que eles falam que o que Jesus falava não era assim, coisa nova, mas era de rabinos que adquiriram esse sistema. Tem de fato isso? Olha, não é que o que Jesus falava, ele estava citando ou repetindo outros rabinos. Jesus ele foi instruído na cultura judaica. Ele foi instruído na lei judaica. E, logicamente, o que Jesus falava, não é que ele estava citando outros rabinos, ele falava o que estava escrito. Assim como, possivelmente, os outros rabinos também faziam citações daquilo que estava escrito. E era a tradição judaica. A tradição judaica, é claro que nessa época não havia escolas no formato europeu que nós temos hoje. Esses tipos de escola das pessoas estarem sentadas, né, todo mundo aprendendo, recebendo o processo de educação, sendo levado para outro mundo, o mundo do conhecimento e etc. Naquela época, o modo operandi do ensino era passado de acordo, né, com a relação entre essa relação nuclear, essa relação familiar. Os pais passavam para os filhos as informações. Os filhos, o meio de subsistência era agricultura e pecuária, né? E inclusive a carpintaria e
pedreiro, essas profissões que eram as profissões existentes na época. Eles construíam, eles viviam da agricultura, então os pais levavam os filhos para a roça, ensinavam os filhos a plantar, a colher, ensinavam os filhos a cuidar dos animais. Pastorear era uma profissão, entendeu? Então era o modo da época. E isso era passado de pai para filho, porque até mesmo as distâncias das cidades eram muito grandes uma das outras, né? O sistema, vamos dizer assim, social deles, as cidades eram muito distantes, a dificuldade era muita, o deserto e etc. Então era até difícil você se deslocar de um lugar para outro, né? Os meios de transporte eram bem rústicos, né? Ou a pé ou no lombo de animais. Viagens grandes seriam feitas, né, de navio, etc. A dificuldade da informação, você pensa assim, uma informação ela demorava, às vezes, 1 semana, 2, até meses para chegar em determinado lugar. Quem levava essas informações? As próprias pessoas, né, que passavam dentro dos vilarejos, nas cidades, passavam conversando, qual é a boa nova, não sei o que e tal, agora, rapaz, teve aí o Galileu, ressuscitou e tal, e aquilo era levado, né, eles iam viajando e iam levando aquelas informações. Então esse sistema era passado, os próprios pais é que ensinavam os filhos. Agora uma coisa eu te digo, há quem diga que Jesus era analfabeto, mas analfabeto é quem falou, entendeu? Né? Porque com certeza uma pessoa que não conhece, né, de história e etc. Era inadmissível, né, uma criança judaica ela ser analfabeta. Entendeu? Então, ou seja, essas informações, né, esses estudos eram passados. Né? Tá? Eu vi uma pessoa explicando que a oração do Pai Nosso que Jesus ensina era uma oração rabínica. Os fariseus, os rabinos faziam essa oração. E Jesus, pelo fato de ser um rabino, ele também tinha acesso a esse tipo de oração que ele ensinou para os discípulos. Não era algo assim especificamente dele. Todas as fontes de conhecimento e etc. É claro que ele tinha, né, acesso até mesmo porque ele era um frequentador da sinagoga. Nós vemos isso em Lucas capítulo 4, o ambiente onde ele nasceu, onde ele viveu, ali em Nazaré, que era uma cidade que ficava a mais ou menos 70, 80 quilômetros de Jerusalém, né? Ou seja, uma cidade bem simples, uma cidade camponesa e etc. Mas todas essas pessoas participavam da sua religiosidade, né? Vamos dizer assim. E a partir dos 12 anos é quando um jovem tinha total responsabilidade com guardar o jejum, tinha responsabilidade com a lei, né, já de guardar os mandamentos e etc. Tá? Mas eu penso assim, algo natural, né? Jesus ter falado porque era o contexto religioso dele. Né? A gente vê isso na igreja, pensa que era algo assim, esplêndido, estava fluindo assim, naturalmente, mas tinha alguma influência de algum estudo. Sim, Jesus, agora uma coisa notória. Jesus, ele falava diferente e ele explicava da forma que os escribas e os rabinos não explicavam. É por isso que as pessoas olhavam e diziam assim, quem é este? Este ensina com autoridade, né? Este fala com autoridade, não como os escribas. Né? Chamaram de mestre, né, pastor? Porque a palavra mestre tinha Um peso, bem maior, né? com certeza. Agora tem uma colega minha que é historiadora, ela me disse o seguinte, que na época ser carpinteiro era uma profissão boa em termos rentáveis, entendeu? Era assim, talvez isso favoreceu a educação de Jesus, que ela falou assim, a pessoa que está pregando que Jesus era um pobrezinho, que não sei o que e tal, ele não era tão pobre, isso dentro do contexto histórico. Ele não era tão pobre não, porque ser carpinteiro na época era uma profissão boa, era rentável, construir esses palácios e tal, eu fiquei com isso guardado na minha mente muito tempo, para isso. Só que aí há um ledo engano, no sentido de você disser que Jesus ele era pobre e tal, era uma profissão rentável, mas para aqueles que tinham influência junto ao governo. A mesma questão de hoje, não muda em nada. As pessoas igual Jesus, que era de um lar extremamente simples, e a prova disso foi o sacrifício que foi oferecido no templo, quando ele nasceu, Lucas capítulo 2, a partir do verso 22, Maria ofereceu 2 rolas e um pombinho. Isso era sacrifício de gente pobre. Entendeu? De gente da condição financeira gente de condição bem humilde, bem precária mesmo. Pode ser que, claro, ao longo, né, dele ter crescido e etc., né, ele tenha ganhado, né, alguma coisa, mas para
sobreviver, até mesmo porque riqueza na época de Jesus não era riqueza como é hoje. Né? Ser rico no tempo de Cristo era você ter o que comer, o que vestir e morar numa casa diferenciada das outras, né? Que eram casas bem simples. Né? Jesus está falando, ele não está falando de riqueza. Né? Igual muita gente diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo vai te ser acrescentado. Não, não vai ser acrescentado tudo. As demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? Tudo aquilo que ele estava falando nos versículos anteriores. E ele estava falando nos versículos anteriores, ele estava falando de comida, vestimenta e moradia. Era disso que ele estava dizendo. Ele não estava prometendo, né? Entendeu? Ele estava falando das coisas básicas e necessárias para a sobrevivência, né? Para a subsistência do seu cotidiano. É a mesma coisa, muitas vezes nós não temos armário lá, na sua casa está lá a despensa, né? Derramando caixa de óleo, fardo de arroz, né? Fardo de açúcar, sucrilhos, leite ninho. Não, né? Muitas vezes não está, mas uma coisa eu te garanto, você come todo dia. Porque prosperidade não é você ter sobrando, prosperidade é nunca faltar. Entendeu? Essa é a prosperidade. Né? E outra, esse termo prosperidade não está atado só a isso. Né? Mas Deus ele é tão maravilhoso, né, que Ele nos dá todos os dias. Né? Você comeu, eu como 4 vezes. Né? Tomo café de manhã, né, almoço, janto, lanche. E às vezes ainda quando eu chego 11h30, meia-noite, eu ainda faço. Né? Pego o RO, né? O RO é o resto de ontem. Né? Pego o RO, né, e ainda faço uma diversão. Né? Pega assim 4 bananas prata, enche a vasilha de sucrilho, mel e leite, pronto, aí vai dormir tranquilo. Né? Então isso, irmãos, isso é um privilégio. Né? Né? Tá que nem aquela história, né? O pai ensinando o filho, meu filho, todas as vezes que você for chegar num lugar, você sempre pega o pedaço menor. Nunca pega o pedaço maior, que isso é falta de educação. Aí foi convidado para almoçar na casa do amigo. Né? E quando chega lá, todo mundo, né, comendo e tal. E aí o filho falou, vai pai. Não, o pai falou, não, meu filho, vai você. Aí o filho chegou na panela, tinha 2 pedaços de carne, né? Um grande e um pequeno. O filho vai, pai, pega o grande, né? Aí o pai chega, olha o pequenininho. Aí o pai vai reclamar com, meu filho, o que você fez? Você pegou... Né? Eu falei, expliquei para você, te ensinei. Ele falou, pai, se fosse o senhor, só pegava qual? Ele falou assim, meu filho, eu ia pegar o pequeno. Ele falou, pois é, o grande era meu mesmo, entendeu? Então tem essas coisas, né? Então, ou seja, é um privilégio, né? Você ter uma carne, né? Algo assim, caso, ou seja... Na época de Jesus estava falando sobre isso. Olha, não andeis ansiosos, sabe por quê? Porque isso não vai adiantar nada. Você não pode acrescentar, ele disse, você não pode acrescentar 1 centímetro sobre a sua cabeça. Entendeu? Vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Ele sabe que você precisa de todas essas coisas. Você não vê o lírio do campo, né? Não planta, não fia e tal. Você não vê as aves do céu que não trabalham, né? E no entanto, né, Deus, né, cuida delas e tal, preserva. Será você, homens de pouca fé, né? Crente bully, né? Homens de pouca fé. Será que você pedir um pão, ele vai te dar uma pedra? Se você pedir um peixe, ele vai te dar uma cobra? Né? Então, ou seja, né, Deus está dizendo, basta a cada dia o seu próprio mal. Né? Ou seja, viva, né, o hoje. Amanhã, irmão, é um outro dia. Né? E nem um dia é igual ao outro. Irmãos, em 1 minuto pode acontecer muita coisa. Né? Você está aqui hoje na prova e tal, meu Deus! Amanhã, quando você vê a situação muda e já é outro dia. Outra história. É interessante nesse texto que a gente observar, ele está falando o seguinte: se Deus sustenta as aves do céu e o livro dos mares, você que é filho dele, quanto mais vocês. Então é natural que ele vai te suprir, independente de você dar ou não, a subsistência, ele nunca vai deixar para você passar fome nem nudez. Na verdade, então ele estava falando de quê? Ele estava falando justamente de moradia, vestimenta, ele não estava falando de TV, de LCD 50 polegadas.
né, de cair, essas coisas que nós muitas vezes, né, pegamos o texto e, né, não é disso, tá? Então, qual é a divisão da Torá? 5 livros da Torá. Nós temos o primeiro livro da Bíblia, ou do Tanar, que compõe a Torá, é o livro de Bereshit. Bereshit. Bereshit é o que nós conhecemos como Gênesis. Só que Gênesis é nome grego, né? Bereshit é o nome do livro hebraico. Bereshit. Podia ser assim, que fosse de antigo, fosse tudo em hebraico, né, pastor? É tão mais fácil da gente facilitar, né? E deixar os outros nomes do Novo Testamento. Só que nós já recebemos assim e tal, mas... Então nós temos Bereshit no princípio, tá? Conhecido pelo público não judeu como Gênesis, é dividido em porções, que são chamadas de Parashá, né? Ou Parashá, são Parashá hebraico, né? Porções. E aí nós temos, né, Bereshit, a primeira Parashá, né? Porção, no princípio, Noar, Noé, Ler Lerá, vai por ti, que é o chamado de Abraão, né? Vaikra, ele apareceu, Raie Sará, a vida de Sara, e assim por diante. Aqui são as divisões do Bereshit, ou seja, do livro de Gênesis, né? É dividido em Parashás. Mas por que eles colocaram o nome de Bereshit no livro, pelo amor de Deus? Porque eles pegam as primeiras palavras do livro e colocam como sendo o nome do livro. Então a palavra Bereshit significa no princípio. Então como é que começa Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos botar o nome do livro de no princípio. Bereshit. Tá? O segundo, como nós conhecemos como Êxodo, Êxodo é grego, significa migração ou saída, né? Porém o nome do livro em hebraico não é Êxodo, é Shemot. Shemot, está no plural. Toda palavra terminada em ot é plural feminino. Então Shemot é nomes. Shem é nome, Shemot, nomes. Shem é Sem, né? Filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então é Shem. Shem é nome, está no singular. Shemot está no plural, nomes. Então o nome do livro de Êxodo é nomes, né? Shemot. Narra a vida de Moisés, a aparição de Deus a ele, os milagres, as pragas do Egito, tudo que nós temos no nosso conteúdo do livro de Êxodo, porém o nome diferencia, o nome é Shemot. Por que é Shemot? Leia em Êxodo capítulo 1, verso 1. Eles pegam as primeiras palavras do livro e colocam o nome no livro. Já intervalo. Os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Aí. Então são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram. Então são estes os nomes. Shemot é o nome do livro. Terceiro livro, Vaikra. Vaikra. Vaikra nós conhecemos como Levítico. Só que Levítico é grego, né? Levíticos, aqueles que são descendentes de Levi, né? Da tribo de Levi, é o livro do sacerdócio, né? Dos sacerdotes. Então os gregos colocaram o nome de Levítico. Só que o nome do livro é Vaikra, em hebraico. O que significa Vaikra? Ele chamou. Leia, por favor. Chamou o Senhor Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Chamou o Senhor a Moisés na tenda da congregação e disse. Então ele chamou, Deus chamou, né? Ele chamou. Vaikra é o nome do livro. Tá? Que também é dividido, né, em Parashás e etc. Quarto livro da Torá. O livro que nós conhecemos como Números. Só que Números, aritmos. Aritmos, em grego, da onde vem a palavra algarismos, né? Aritmos, em grego, deram o nome de Bemidbar. Bemidbar é o nome do livro de Números, significa no deserto. No deserto é o nome do livro. Por quê? Porque é o livro que narra o caminho de Israel no deserto. Aí o livro inicia assim. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo. Aí, falou o Senhor a Moisés no deserto. Então o nome do livro é no deserto, meu irmão. Está no deserto? É no deserto que Deus fala, né? Tem gente que pensa que deserto é lugar de prova, deserto é lugar de milagre.
Entendeu? Não tem mais lugar onde Deus não tenha feito milagres a não ser no deserto. Então, está no deserto, se prepara, que você vai ver coisa grande. Tudo Né? o contrário, que é o certo, né? É. Tudo que a gente aprendeu, Às vezes eu vejo tudo errado. Tudo errado. A benção, meu pastor. Né? Então, relata, né, o caminho no deserto e tal, e as providências. Né? Por quê? Porque foi no deserto que a sandália não gastou, foi no deserto que a roupa, né? Rapaz, um negócio terrível. Não tinha fábrica de roupa, estava lá, o bichinho não envelhecia não. Mas eu acho que eles matavam os animais, será que não? Andando no solzão, rachando e andando na sombra. Né? A nuvem, né? À noite, um frio de rachar e tal, a coluna de fogo lá no meio, eles... Ai, tá que calor. A questão da roupa, eu fiquei pensando se eles não matavam animais e faziam roupas e tudo. Assim. Não, é Isso não significa que pelo menos você acaba sendo provisão de Deus. Provisão de Deus. E eu não tenho dificuldade nenhuma em crer nisso, não. Oh, glória! Não, eu entendo. Mas essas, irmãos, são coisas assim, as escrituras sagradas, é por isso que não tem livro que se compare à Bíblia Sagrada. É coisa assim, realmente é sobrenatural, né? Está acima do natural. E por último, fechando a Torá, nós temos o livro de Devarim. Devarim, que nós conhecemos como Deuteronômio. Né? Deuteronômio é grego. Deutero é 2, ou segundo, né, na ordem números ordinais, né, tem o número cardinal, né, 1, 2, 3, e a numeração ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Então eu tenho Deuteronômio, Deutero é 2, ou segundo, né, e o nomos é lei. Então é lei segunda ou lei reiterada. Por quê? Porque o livro de Deuteronômio é a repetição do livro de Êxodo. Aquela nova geração, a velha geração havia morrido e nasceram novas pessoas no deserto. E aí no deserto nasceram aquela nova geração, Deus pede para Moisés que o livro da lei fosse lido para aquela nova geração. Ó, Moisés, lê para essa juventude aí, fala quem é o Senhor, os milagres que eu fiz, diga para eles quem eu sou, toda a minha vida, fala para que eles tenham um conhecimento, né, de quem é o Deus de Israel. E aí então eles deram o nome de Devarim ao livro. Devarim, palavras. Né? Palavras. Davar, palavra. Devarim, palavras. Olha o que diz aí. São essas palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Lobã, Azarote e Dizar. Então são estas as palavras que Deus falou, né, o que Moisés falou ao povo, palavras. Então é o livro de Deuteronômio. Intervalo? Senhores, então seguindo a ordem do cânon tripartido, nós estamos entrando dentro dos profetas, que é Neviim em hebraico. Então nós vimos a Torá, agora o Neviim e depois veremos o Ketuvim. O Neviim ele é composto por 8 livros divididos da seguinte forma. Dentro da divisão dos profetas, nós temos os primeiros profetas, que é chamado de Neviim Rishonim, né? Neviim Rishonim, os primeiros profetas, que é composto, inicia-se com o livro de Josué, que é Yehoshua, né? Significa salvação. Nós temos Juízes, que é Shofitim. Nós temos 1º e 2º Samuel, que é Shemuel, né? Aleph e Shemuel Beit, porém é um livro só, né? Dentro do cânon hebraico. Shemuel significa Deus ouve, do verbo hebraico Shemar. Shemar é ouvir, por isso que Ana colocou o nome no seu filho de Shemuel, Deus me ouviu, ou Deus me ouve. Né? 1º e 2º Reis é Melachim Aleph, Melachim Beit. Então aqui eu fecho os primeiros profetas. E eu tenho, dentro da divisão, os últimos profetas, que é chamados de Neviim Aharonim. Neviim Aharonim.
começando com Yeshayahu, Isaías, né? Deus é salvação. Depois Jeremias, Irmiarro, Deus exalta. Depois eu tenho Ezequiel e Ezerkel, né? Deus fortalece. E por último, os 12 profetas menores, Shinei Assar, né? Os 12 profetas, que nós chamamos de profetas menores, né? E aí começa com Roshea, né? Oséias, salvação, Joel, Ioel, Yahvé é Deus, Amós, Amos, né? Carregador de fardos, Obadias, Ovadia, né? Aquele que adora a Deus, Jonas, Ioná, né? Pomba, Miqueias, Mirá, quem é como Deus? É uma pergunta, né? Em hebraico. Naum, Nahum, consolação, do verbo Nahem, consolar. Né? Eu tenho Abacuc, Avacuc, aquele que abraça ou que abraça. Né? Eu tenho Sofonias, Sefania, né? Deus escondeu-se. Eu tenho Hagai, né? O Ageu, eu tenho Hagai, que é festivo, né? Do substantivo Hag, que é festa, Hag Pessah, festa da Páscoa. Né? Então eu tenho Ageu, Hagai, significa festivo. Eu tenho Zacarias, Zecharia, né? Deus se lembra. E por último, Malachi, né? Mensageiro de Deus. Tá? Pessoas dizem que o Malaquias era um anjo, né? Mas não é porque é um anjo, porque o nome dele é mensageiro. Né? Quando foi? O nome de Miguel, o significado também é quem é como Deus. É a mesma, alguma coisa relacionada ao isso, nome de Miguel? Isso. Porque o Mirá, né? Porque na verdade Miguel é um nome teofórico, né? Que Mi é quem? Não, tudo que é Miguel. Aí vai tendo os genéricos que vai sofrendo evolução ao longo da história, né? Que nós temos como Micael, Michel, Michael, né? O nome Michael Jackson, se fosse traduzir, era Miguel Jacó, né? Porque Michael Jackson é americano, né? É igual a questão do próprio nome Tiago e etc. Né? Tiago é grego, né? Mas vem de Jacob, que é Jacó. Né? Jonas, João, né? Yohanan, João, Johannes, Giovanni, né? Em italiano, e por aí vai. Né? Porque cada língua ele vai sofrendo uma mudança. Né? Isso, Michá, né? Na verdade, né? Porque aqui eu tenho um Raf, né? Que aí seria Michael, né? Tá? Então, Michá, Michael. Então, eu teria aqui que é a origem, porque como termina em Yá, né? Então, é a mesma variação, tá? Do Michael, né? Que aí deu Micael, por conta justamente quando eu translitero o Raf pelo K. E aí, geralmente cada língua tem uma pronúncia. Né? As pessoas às vezes não conhecem direito e acabam falando um negócio lá da Beraca, né? Que é a bênção, né? É igual o nome, o Baruch, né? Baru é bendito. Baru, né? Baru é bendito. Então deu Barak, Baruch, que era o amanuense de Jeremias, né? Barack Obama, Barack é bendito, né? Tá, então aqui eu fecho o cânon. Cadê? Então eu falei do Neviim, né? Aqui tem escrito Neviim, né? Profetas em hebraico. E agora os escritos, o Ketuvim, que é composto por 11 livros divididos em... Eu tenho os livros poéticos, né? Sefarim, Shirim, livros poéticos. Eu tenho os salmos, que é Terrilim. Salmos está no plural, né? Toda terminação em é plural masculino, né? Por isso que eu tenho Elohim, eu tenho Shammai, eu tenho Terrilim, né? Então, Salmos, Terrilim, eu tenho Provérbios, Mishlei, e eu tenho Jó e Iov, né?
que alguns deu Job, né? Em inglês é Job, né? Mas é porque o V, ele pode ser colocado como B em hebraico, né? Eu tenho então aqui os livros poéticos, né? Sefarim Shirim, Salmo, Provérbios e Jó. Eu tenho os 5 rolos, a Hamishá Megilot, né? Que é composto por cantares, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, né? Eu tenho Ruth, né? Inclusive tem pastores que proíbem determinados membros de ler esse livro, né? Não sei quem foi, teve uma pessoa, foi lá na faculdade evangélica. Teve uma pessoa que veio me fazer perguntas a respeito do livro de Cantares, que disse que o pastor tinha proibido ela de ler o livro de Cantares. Sério. Aí eu falei, mas como assim proibiu? Não, porque disse que é um livro pesado. Como assim, né? Tentam, inclusive, alegorizar, né, o livro de Cantares. Tem muitos que tentam, né, alegorizar, dizendo que é o amor do noivo, né, que o noivo é Jesus pela noiva, tá, é um livro de sexo, né? É um amor, o livro de Cantares é o amor de um homem por uma mulher, né? Salomão pela Sulamita, né? Que é a mesma. Então ele narra a história, né? Lá e tem coisas que realmente, como se interpreta, do jeito que está escrito, daquela forma. Né? Tem negócio de alegorizar, de poesia, então não é, tá? Inclusive eles criam até música, né? E ele vem saltando pelos montes. Gente, quem é que vai vir? Jesus saltando pelos montes. Né? E os seus olhos, então, são coisas assim que... Agora fizeram aquela, né? O Diante do Trono fez aquela que a polêmica está espalhada no Brasil inteiro, né? Que eles fizeram a tradução do inglês para cá e agora o pau está quebrando, né? Que é Jesus vestido de arco-íris, né? Jesus vestido de arco-íris. E aí os gays estão matando a pau, né? Batendo em cima, né? Se Jesus estava vestido de arco-íris, então... Né? Então, Cantares, né? E aí a gente aqui é dos bastidores, a gente é que pega o pepino, né? O abacaxi para descascar, porque o povo quer saber, né? Quer perguntar e tal, e aí, né? Baseado em um texto de Apocalipse 4, alguma coisa, que o trono, né? O trono, havia um arco em volta do trono, né? De Deus, né? E não Jesus vestido de arco-íris. Então a música, sim, a música tem um fundo lindo, a música, né? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, toda adoração para Ele e tal, exalta, exalta, e aí chega, e Ele está vestido, né? O Mestre, Jesus está vestido de arco-íris. Aí, pô, mas como assim? Né? Aí ficou assim estranho, né? O Mestre vestido de arco-íris. Mas tem músicas, as músicas hoje é uma série de músicas que é cheia de erros teológicos. O Matos Nascimento mesmo, eu gosto muito dele, né? Mas o Matos Nascimento é aquela música, já vejo anjos querendo aqui batizar, se prepara igreja que o fogo vai... Né? Anjo batizando, irmão, pelo amor de Deus. Aí é difícil, para o meu entendimento. Né? Anjo batizar, aí pelo amor de Deus. E o povo é isso, anjo com bandeja, anjo com... Né? O povo gosta disso, né? É isso que o povo quer, né? O povo gosta. Tem aquele, não sei se vocês já viram falar no Ezequiel Pires. Já ouviram falar em Ezequiel Pires? Pesquise qualquer dia na internet sobre Ezequiel Pires. O homem diz que é, né? Aquele homem, o sangue de Jesus tem poder na vida dele, né? Porque... Oi? Não, tem o outro, o Ezequiel Pires tem o outro lá, um morenão que canta, chuta o congá, essa macumba não vai te pegar, e não sei o quê. Irmãos, eles cantam isso dentro da igreja como um hino de adoração. Agora vamos convidar aqui o irmão, vai cantar um louvor para o Senhor. O cara chega, chuta esse congá, essa macumba não vai te pegar. Então, olha, não, peraí, mas isso aí, né? Chama isso de hino de louvor. Né? É pesado. Teve um outro que foi processado porque fez aquela música que Deus criou, foi Adão e Eva, não foi Adão e Ivo. Né? Eu falei, bem feito, porque se tivesse feito um hino de adoração, talvez não estava sendo processado. Porque pega essas letras, esses negócios, esses jargões aí, e sai dizendo que isso é hino de louvor. Ah, isso eu vou louvar o Senhor, cantar um louvor a Deus. Né? Ou uma que é muito cantada dentro das igrejas, aquela o Sabor de Mel, né? Aquela música Sabor de Mel,
Quando a gente canta essa música maravilhosa, mas aquela música ela é extremamente vingativa. Entendeu? Né? O cerne da música você vai estar lá embaixo, você vai ver eu no palco, né? E você vai dizer, entendeu? Esse não é o evangelho de Jesus. Né? A mensagem dela, se você reparar bem a música ela é extremamente assim, eu quero, Deus vai me exaltar só para você ver, eu vou te pisar. Né? Não é esse, não é o evangelho, não é o evangelho de Jesus. Né? Essas músicas são paródias, né? Não são músicas de louvor e adoração, é paródia evangélica. Tem muita coisa, tem muito mistério, né? Muito mistério nesses negócios. Sim, retomemos, né? Aqui, ó. Fecha parênteses, né? Retomemos aqui. Nós temos os livros históricos dentro da divisão do Ketuvim, né? Livros históricos, Sefarim, Historim. Daniel, Esdras e Neemias, Ezra, Nehemiah, e Crônicas de Dever Hayamim, que fecha o cânon do Ketuvim, né? Que é o livro que é Dever Hayamim Aleph e Dever Hayamim Beit, que é o livro de 1º e 2º Crônicas. Nós temos aqui os 5 rolos, a Hamishah Megilot, que é essa aqui de cima, eram chamados assim por serem separados e lidos anualmente em festas distintas, como relacionamos a seguir. O livro de Cantares, o Shir-Hashirim, ele é lido na festa da Páscoa, né, na Hag Pessah, né, em alusão ao êxodo dos israelitas fora do Egito. O livro de Ruth é lido na festa de Pentecostes, que Pentecostes é grego, né, a festa é das semanas, né, que é Shavuot, né, a Hag Shavuot, a festa das semanas, né, está aqui, na celebração da colheita em seu início. O livro de Esté era lido, não é, né? Porque tem judeus que praticam ainda, né? Na festa da sorte, ou na Hag Purim, né? A festa das luzes, né? Comemorando o livramento de Israel da mão do ímpio Nahamã, né? Lá do rei também, né? O livro de Eclesiastes, o Kohelet, né? Que era lido na festa dos tabernáculos, na Hag Sukkot, festa de gratidão pelas muitas bênçãos sobre as colheitas. O livro de Lamentações, Errá, que é Lamentações de Jeremias, né? Errá e Irmiarco. É lido no mês de Abib, celebrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Né? O cânon hebraico, os livros também não estão em ordem cronológica. Os judeus não se preocupavam com um sistema cronológico. Pode haver também nisto um plano divino. Né? Então aqui a gente fecha o cânon do Taná, o cânon tripartido, e a gente vai ver um pouquinho do Talmud. Quando alguém perguntar para vocês o que é o Talmud, né? Talmud também são escrituras judaicas, né? Escrituras extra-bíblicas, né? Mas são consideradas escrituras judaicas com valor espiritual e etc. Talmud vem da palavra Talmid, que significa aluno, né? Ou aprendiz, e Yeshua e seus Talmidim, ou seja, Jesus e seus discípulos, né? Os seus alunos, os seus aprendizes. Talmud em hebraico, né? Se translitera Talmud, é um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética, ao costume, à história do judaísmo e etc. É dividido em Mishnah e Gemará. O Talmud é dividido em Mishnah e Gemará, são as duas divisões do Talmud. Traduzindo isso aqui tudo, para a gente não ler, ficar lendo o slide. O Talmud é uma espécie de Bíblia explicada. Eles entendem, os judeus dizem que Deus deu para Moisés a tradição oral, né, a tradição escrita e a tradição oral. Aquilo que não foi escrito por Moisés foi registrado no Talmud. O Talmud, ele organiza essa tradição oral e dá uma explicação da tradição oral e também de alguns textos da Torá. É como se fosse uma Bíblia explicada. Como é que eu aplico a lei? Né? Então, os rabinos, né, escreveram essa escritura, né, chamada Talmud, para dar uma explicação dos escritos judaicos. O substantivo Talmud, derivado da raiz lamod, que significa estudar, significa literalmente estudo. É a abreviação da frase Talmud Torá, estudo da lei. O vocábulo se aplica ao estudo realizado na Palestina, enquanto o realizado na Babilônia é o Talmud babilônico. Né? Toma nome de Gemará,
que era chamado em aramaico, que significa complemento, e também estudo. Então, o Talmud é dividido em Mishnah e Guemará. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Tá. Tem partes no Novo Testamento que essa tradição com relação ao Talmud, o Talmud era equiparado aos escritos judaicos da Torá e etc. Então, essa tradição oral, né, que foi passada e essas explicações dos escritos hebraicos, teve uma parte que Jesus ele combateu, porque eles estavam colocando essas tradições no mesmo nível das Escrituras. E Jesus diz, olha, vocês com as vossas tradições, você anda o mundo todo para fazer um prosélito, ou seja, para ganhar um novo convertido, e vocês jogam ele no inferno com as vossas tradições. Né? Então isso equivale hoje a muitas, né? Porque tem denominações que dizem, né? Aqui, meu amigo, aqui é para ir para o céu. Né? Aqui é para ir para o céu, nossa igreja tem doutrina. Né? Como se esse apanhado dessa lista de não fosse o coadjuvante ou fosse aquilo que fosse proporcionar salvação para as pessoas. Né? E aí quando você vem, a pessoa diz, vem para Jesus que você vai ser liberto. O camarada vem para Jesus e fica mais preso do que quando ele estava no mundo. Porque é tanta ordenança, meu, é tanta coisa, é tanto não. Pô, mas ser crente assim é difícil demais. Eu não dou conta não, esse fardo. É. Porque é muita coisa. Falou até assim, ser crente é tão triste que eu prefiro ir para o inferno, para deve ser mais alegria. Alguém já falou isso. Nem tanto, né? Então, ou seja, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei, nem o soil ou o sotil, até que tudo seja cumprido. Jesus apelava constantemente para a autoridade do Antigo Testamento. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Ele estava citando, na verdade, um texto de Deuteronômio, né, que está bem claro e explícito. Né? Suas citações quanto ao Antigo Testamento também são abundantes, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Uma citação do Antigo Testamento. Na época existiam vários livros apócrifos que em alguns lugares chegaram a competir com os livros sagrados. Jesus e os apóstolos então usavam o termo Escrituras para distinguir os livros divinamente inspirados do Antigo Testamento. E a Escritura não pode ser anulada, João 10,35, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Né? As Escrituras judaicas, Atos 18, 28. Todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo fazeis bem, Tiago 2,8. Paulo usou o termo sagradas letras ao se referir ao Antigo Testamento, e que desde a infância sabes as sagradas letras, ele dizendo para Timóteo. Né? Então tudo isso são citações do Antigo Testamento. A Messorá inclui tudo aquilo que Moshe aprendeu com Deus. Moshe é Moisés, tá? Moshe é hebraico, né? Moisés é português. Né? A Messorá inclui tudo aquilo que Moshe aprendeu com Deus, mas não escreveu, apenas transmitiu oralmente aos seus sucessores. Essa tradição passou de geração a geração na seguinte ordem. Aí eu tenho Moshe passou para Yehoshua, para Josué, Josué para os anciãos e juízes, né? Os juízes para os anciãos. Aqui é o ano, tá? Que isso foi sendo passado. Os anciãos aos profetas, os profetas aos homens da grande assembleia, os homens da grande assembleia durante o exílio babilônico e por aí foi, né? Passando de tradição a tradição, de pessoa para pessoa, até que nós depois recebemos. A Torá então foi transmitida na seguinte ordem, né? E aí vem o nome de todos esses homens até chegar nos dias atuais. Como é que é a organização do Talmud? O Talmud ele dá essas explicações, que o Talmud é dividido assim. Né? Zeraim, sementes, as leis ligadas à agricultura, então eles explicam como devem ser aplicadas essas leis. Moed, que é a estação, leis do Shabá e das festas, dos festivais. Nashim, as mulheres,
né? Nashim é mulheres em hebraico, as leis do casamento e etc. Como essas leis devem ser aplicadas, divórcio, separação, aquelas coisas todas, né? Inclusive com relação à questão de divórcio, quiserem baixar lá no site, tá? Um documento, um artigo maravilhoso que está postado lá, né? Sobre o divórcio, a lei e Jesus. Né? Como é compreendido o divórcio dentro dos originais, na língua hebraica e na língua grega. Depois podem baixar esse documento, que tem muita gente que vai ficar surpreso, mas é assim mesmo. No site do UPAN. Do UPAN, tem lá divórcio, casamento, alguma coisa assim. Só entrar na parte do download e baixar. Que tem muita gente, vai se surpreender. Oi? É porque aí depende do que a pessoa entende como divórcio e do que entende como repúdio. Né? São duas palavras no original hebraico que fazem essa divisão e duas palavras no grego que fazem essa divisão. Tem gente que confunde as coisas e trata repúdio como divórcio, divórcio como repúdio, mistura tudo, faz uma salada e pum. Né? E na verdade são coisas bem distintas e que vai dar uma compreensão, né, mais plausível dentro dos originais do que é transmitido hoje para alguns. Inclusive até a própria Igreja Católica, ela, né, é algo sagrado de perda e ganho da salvação, ainda por cima. Né? Camarada que divorciar está condenado ao inferno. Ele não tem conversa. Né? Eles dizem, né? Mas a coisa não é bem assim não. Ok? Tá, o Mishnah, que é a outra divisão. Tem que ir ligando e desligando o mouse aqui para... É a divisão da Mishnah, não vamos... Sexta divisão. A Guemará é a outra divisão do Talmud, é dividida em Mishnah e Guemará. A palavra Guemará significa, né, aprender por tradição. Então, aquilo que foi sendo passado para as pessoas de geração a geração. Midrashes. Midrashes são lendas ou contos judaicos. Eu vou contar aqui um midrash bem bacana para vocês. Nós temos midrashes, vários tipos de midrash. Então, midrash significa quem pergunta, em hebraico, né? De mi e darash. Mi é quem, darash, perguntar. Então, existem muitas lendas a respeito de midrash. Nós temos um midrash, dois bem conhecidos. O primeiro é da conversão de Terá, o pai de Abraão, que são textos que não estão relatados nas Escrituras. Aí os judeus, eles narram contos, né, histórias, que eles dizem que são histórias que aconteceram no seio, né, do povo, desde os antepassados. Diz que a conversão de Terá, o pai de Abraão, aconteceu assim. Diz que Terá, ele era idólatra, ele tinha muitos deuses, né, e aí um belo dia Terá teve que sair para resolver algumas coisas e pediu que Abraão tomasse conta dos deuses, né, das imagens, etc. E que Abraão alimentasse. Abraão, alimenta aí as imagens, alimenta os deuses, coloca aí a oferenda, o sacrifício na hora certa, tudo bonitinho, que eu vou sair, eu quero eles bem alimentados. Abraão já tinha raiva daquele negócio, né? Já não gostava muito, e aí disse que quando Terá saiu, viajou, Abraão pegou um porrete, quebrou aquelas imagens tudinho, saiu batendo, despedaçou todas elas e se deixou a maior, que era uma grandona. Assim, ele deixou e botou o porrete do lado dela. Né? E aí quando Terá chegou, né, que viu aquela bagaceira, aquele Deus, perguntou para ele: Abraão, mas o que foi que aconteceu? Pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Pai, tá vendo esse Deus aí grandão, essa imagem foi? Ela saiu daí, pai, com esse porrete, foi lá e quebrou, bateu nos outros, quebrou tudo. Aí disse que Terá ficou indignado, porque isso não é mentira, Abraão. Como é que pode acontecer isso? Isso não pode acontecer. Porque primeiro, essa imagem não sai do lugar. Ela só fica ali. Aí disse que Abraão perguntou assim para ele: então por que o senhor crê nela? Se ela não se mexe. Aí disse que Terá meditou naquilo e disse que acabou crendo, né, no Deus de Abraão. Esse é um dos midrashes. Né? O segundo é o midrash da rainha Maqueda de Aquisur. Alguém já ouviu falar na rainha Maqueda de Aquisur? Mais conhecida como Rainha de Sabá. Né? É o nome dela, né? A Rainha Maqueda de Aquisur. Diz o texto que a Rainha Maqueda foi visitar Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 10. Né? E aí a Rainha Maqueda levou muitos presentes e tal, e gostou muito, ficou vislumbrado, né, com tudo aquilo. Aí a Salomão disse para ela: ó, rainha, a rainha falou para ele, né? Ó, Salomão, eu já conheço a tua fama, então eu gostaria que você não mexesse comigo.
E aí Salomão, isso é Midrash, tá? E aí Salomão disse para ela assim, ó, se você não me roubar nada do meu palácio, nenhum dos meus tesouros, é claro que eu não vou mexer com você. Então vamos fazer esse acordo. Ela falou, mas como eu vou te roubar? Eu sou uma rainha, trouxe presente para você e tal, eu jamais te roubarei. Ele falou, então tudo bem. Aí a Salomão pegou e mandou fazer uma comida caprichada no sal. Né? Mandou fazer uma comida especial para a rainha Maqueda, só que caprichou no sal. E aí ela comeu, se alimentou, tudo bem. Quando ela foi dormir à noite, Salomão colocou na porta dos aposentos onde ela estava, ele colocou uma bacia, né, de prata, com uma jarra de prata, com uma água bem fresquinha, né? Água bem fria. Tudo bem, ela foi dormir, quando foi à noite, bateu aquela sede mesmo, porque mandou fazer a comida salgada para ela, bateu a sede. E aí ela foi beber água. Quando ela se levantou, foi até fora do aposento, que ela pegou a jarra de prata, que ela estava colocando a água no copo. Quem chega? Salomão. Né? Ué, rainha, mas eu não tinha combinado com você, eu falei para você que você não podia me roubar nada, senão você estava dando legalidade para que eu, né, procedesse. Aí ela falou assim, mas como? Eu não estou roubando nada, eu só estou bebendo uma água. Ele disse, pois é, a água é o maior tesouro que eu tenho aqui no meu palácio. E aí então, né? E aí então ele consumou, né, o ato com ela, ela engravidou, gerou um filho chamado Menelik I, que foi o primeiro imperador da Etiópia. E aí então se desenrola, né, toda a história, que quando Jerusalém foi atacada, dizem, né, que Salomão chamou o rei Menelik, que era o filho dele, né, com a rainha Maqueda, chamou Menelik, passou a arca para Menelik, e Menelik levou a arca para a Etiópia. Os etíopes dizem ser os verdadeiros guardiões da verdadeira arca do concerto, porém nunca mostraram, né? Não se sabe se isso é verdade. Mas a moral da história é que eles geraram também, por conta dessa tradição, eles geraram um imperador chamado Haile Selassie, que eu não sei se os senhores já conheceram ao longo da história. Isso faz parte da história da religião Rastafari. Tá? Para quem não conhece a religião Rastafari, depois os senhores procurem pesquisar, quem comprou aquele CD, tem uma aula lá só sobre isso. O Haile Selassie, que foi o imperador da Etiópia, morreu em 1978, se não me falha a memória. Ele foi o único homem que se declarou o rei dos reis, senhor dos senhores e leão conquistador da tribo de Judá. A encarnação da Trindade Santíssima. Ele dizia ser o descendente de Salomão com a rainha Maqueda e o rei Menelik. Né? Portanto, ele era a encarnação do próprio Deus. Tá? Isso são midrashes, né? Isso são midrashes. Pessoal, eu acelerei um pouquinho, corri assim para a gente não ficar aqui preso, né, nesses assuntos que, a partir da semana que vem, por favor, não percam a aula, nós vamos entrar na língua hebraica. Quem perder o alfabeto e as consoantes, vai ficar para trás. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, até semana que vem, se Deus assim permitir.